que é essa oportunidade que eu vim falar para vocês aqui, de mais peixes, mais dinheiro. Se é verdade ou se é um mito isso, né? Muitos piscicultores acham que quando colocam maior quantidade de peixes dentro do viveiro, eles vão conseguir faturar mais. E a grande verdade é que você vai conseguir faturar mais produzindo mais quilos de peixes, ao invés de maior número de peixes, ao invés de maior quantidade de peixes. E qual é a diferença, né, entre maior tonelagem, maior quantidade de peixes em quilos do que maior quantidade de peixes em números, né? Então, imagine aqui, se eu tenho 1.000 peixes sendo engordados até 800 gramas, eu vou ter 8 toneladas de peixes, né? 800 quilos de peixes. Agora, se eu tiver 1.000 peixes sendo engordados a 600 gramas, eu vou ter 600 quilos de peixes. E essa é que é a grande diferença. Então, a sacada aqui, né, o que vocês precisam aprender para levar lá para a sua piscicultura e fazer com que a sua piscicultura seja mais lucrativa, mais produtiva, é entender esse conceito de capacidade suporte. E a capacidade suporte nada mais é do que a quantidade de quilos de peixes que o teu viveiro de piscicultura tem possibilidade de produzir, ou que a tua piscicultura como um todo tem a capacidade de produzir, né? E isso não está ligado ao número de peixes, embora indiretamente esteja, né? Porque se eu não tiver, quando eu aumento a quantidade de peixes que vão estar ali dentro do viveiro, eu posso sim conseguir fazer uma maior quantidade de quilos de peixe. Mas essa regra não é proporcional, ela não é uma regra direta, porque depende da capacidade de suporte. E a capacidade de suporte do viveiro vai depender do tamanho do viveiro, mas vai depender também do volume de renovação de água que aquele viveiro tem, ou que você tem a possibilidade de puxar de água dentro desse viveiro. Então, se você consegue renovar 10% do volume total de água, 15%, 20%, ou menos do que 10% do volume total de água. Então, a capacidade de suporte vai ser influenciada pelo volume total de renovação da água, pela qualidade da água, pela quantidade de matéria orgânica que é acumulada dentro do viveiro, independente por qual motivo essa matéria orgânica foi acumulada. Então, se por conta de alimentação de má qualidade, se por conta de folhas ao redor do viveiro que vão se acumulando e ficando ali no fundo do viveiro, se por conta de animais que tem ali dentro da sua propriedade, suínos, cachorro, pato, porco, galinha, qualquer tipo de animal que tenha acesso ao teu viveiro e que possa defecar, né, produzir excretas ali dentro desse viveiro, isso também vai fazer com que tenha uma maior quantidade de matéria orgânica. Então, independente de qual motivo que essa quantidade de matéria orgânica foi se acumulando dentro do viveiro, isso também vai influenciar a quantidade de quilos de peixes que você consegue produzir dentro do viveiro. Então, resumindo aqui, o que é que influencia o aumento da quantidade de quilos, né, de peixes que pode ser produzido ali dentro do teu viveiro? O volume de renovação de água, o tamanho do viveiro, a qualidade da água e a tua capacidade de manter essa qualidade da água ao longo do ciclo de produção, e a quantidade de matéria orgânica que está sendo ou que está acumulada dentro do viveiro. Quando você sabe de todos esses fatores, você consegue identificar qual é a quantidade de quilos de peixes que aquele teu viveiro consegue produzir. E aí, consegue produzir dentro de índices adequados. Porque uma coisa é eu produzir uma grande quantidade de quilos de peixe, mas de quilos de peixe que vão ficar com gosto de barro, de quilos de peixe que vão demorar 2 anos para serem terminados,
né? Não, eu quero produzir o máximo de quantidade de quilo de peixe dentro do meu viveiro, com a melhor conversão alimentar possível, dentro do menor tempo possível, né? Dentro daquele tempo de safra esperado ali para a espécie que eu vou trabalhar e para o peso de abate que eu quero tirar esses animais. Então, é isso que é a capacidade de suporte. Eu identificar, conseguir encontrar qual é o máximo de quilos de peixes que eu consigo produzir dentro do meu viveiro com o menor tempo possível, com a melhor conversão alimentar possível, né? Então, vai ir produzindo, é claro, um pescado de altíssima qualidade, que é, né? Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui também. Então, quando eu identifico a capacidade de suporte, eu entendo que, opa, o meu viveiro só consegue, o máximo de quilos de peixe que o meu viveiro consegue produzir é 10 toneladas, por exemplo. Então, eu tenho um viveiro de 1 hectare, eu já identifiquei que o meu viveiro tem uma capacidade de suporte de 10 toneladas, logo, eu consigo produzir 1 quilo de peixe por metro quadrado, tá? Então, eu tenho ali uma densidade dentro do meu viveiro, eu posso colocar uma densidade de até 1 quilo de peixe por metro quadrado. Então, quando eu identifiquei que eu consigo produzir 10 toneladas, aí eu vou lá e vou fazer o cálculo da quantidade de peixes que eu preciso comprar para conseguir produzir as 10 toneladas. E aí é pensando no peso final do peixe. Né? Então não é eu pensar assim, ó, eu tenho um viveiro de 1 hectare, eu vou colocar quantos peixes será eu vou colocar dentro desse viveiro? Acho que eu vou colocar 10 mil peixes. Beleza, 10 mil peixes. Se a tua capacidade de suporte for de 10 toneladas e você for tirar o seu peixe com 800 gramas, tá maravilhoso, tá perfeito. Então você faz ali 10 mil peixes e vezes 800 gramas, que é o peso final do peixe que você quer tirar, você vai produzir 8 toneladas ali. Então vai sobrar ainda espaço, ou seja, você vai produzir 8 toneladas de peixe, pensando que você quer tirar o teu peixe com 800 gramas, com espaço de sobra. Por quê? Porque o teu viveiro tem capacidade de produzir 10 toneladas dentro desse seu viveiro, né? A gente identificou aqui, e é uma suposição, tá? Um exemplo. Mas se, por exemplo, você... E aí eu dei o exemplo para vocês aqui de tilápia. Mas se você for produzir dentro desse mesmo viveiro, que tem uma capacidade de suporte de 10 toneladas, e você quiser produzir um peixe, vou dar um exemplo aqui, um tambaqui. Se você quiser produzir tambaqui e você quer tirar esse tambaqui com 1,5 kg, você vai colocar, e aí você pensa, faz a mesma regrinha que você fez para tilápia. Vou colocar 10 mil peixes dentro desse viveiro. Você coloca 10 mil peixes dentro desse viveiro e o teu peixe, quando todos os 10 mil peixes chegarem lá em 900 gramas, chegarem em 1 quilo, que é quando esses 10 mil peixes, pesando 1 quilo, vão atingir 10 toneladas, que é a capacidade de suporte do viveiro, vai estagnar o crescimento desses animais. Por quê? Porque você já atingiu o máximo da capacidade de produção de quilos de peixe do viveiro, que é 10 toneladas. Então, 10 mil peixes vezes 1 quilo, 10 toneladas. Aí você começa a ter problemas de concentração de oxigênio, a concentração de oxigênio começa a baixar. Você começa a ter problemas de acúmulo de amônia, de acúmulo de concentração de nitrito, e começam a ter problemas em cascata, começa uma sequência de problemas. O viveiro já não consegue mais ter o sistema começa a entrar em desequilíbrio. Por quê? Porque você está com uma quantidade de peixes ali, querendo fornecer mais alimento, querendo engordar maior quantidade de quilos ali, e o viveiro não suporta, o sistema não suporta. Então, ou você, nesse momento, né, que você está com 10 toneladas, né, atingiu a capacidade do viveiro, está com as 10 toneladas ali dentro, você... Opa, só um pouquinho, gente.
Tô tirando uma selfie aqui. Deu errado. Enfim. Tô tentando tirar uma selfie, não deu certo. Então, quando você atingiu essas 10 toneladas aí dentro do teu viveiro, você começa a ter problemas de qualidade de água aqui, ou de duas uma. Ou você faz uma despesca parcial, se você tiver um outro viveiro, né? Um outro viveiro para fazer essa despesca parcial. Tira parte dos peixes para fazer com que os peixes que sobrarem dentro do viveiro consigam chegar ao peso. Então, por exemplo, você tira lá 2.000 peixes. Ai, obrigada, Jéssica. Você tira lá 2.000 peixes e desses 2.000 peixes, né, vai sobrar ali 2 toneladas de espaço, né, digamos assim, 2 toneladas de espaço. Então, você consegue fazer com que os 8.000 peixes que sobraram dentro do viveiro consigam fazer juntos mais duas toneladas, tá? Então, quando você entende esse conceito da capacidade de suporte, o máximo da capacidade que aquele viveiro consegue produzir em quilos de peixes, você entende que, opa, o meu negócio aqui não é eu pensar em quantos animais eu preciso colocar dentro do viveiro. O negócio é eu pensar em quantos quilos de peixe eu quero produzir lá dentro do viveiro. E por que você precisa fazer essa conta em quantos quilos de peixe você vai fazer dentro do viveiro? Justamente porque você vai vender quilos de peixe. Você não vai vender unidades de peixe. Se você for vender para o consumidor final, ou for vender para o frigorífico, ou for vender para o restaurante, a tua maneira de negociar com eles não vai ser em unidade. Ó, eu tenho aqui 30 tilápias. O senhor quer comprar quantas tilápias? 30 tilápias? Não é assim que você vai vender. Não, eu quero comprar 30 quilos de tilápia, ou 60 quilos de tilápia, ou frigorífico, 5 toneladas de tilápia. Em quilos que você faz a negociação. Se é em quilos que você faz a negociação, e se é em quilos que a gente consegue encontrar o ponto de equilíbrio ótimo da produtividade do viveiro, é em quilos que você precisa fazer as contas. Então, todo dia chega a gente me falando assim, ó, Soraya, quantos peixes eu posso colocar dentro do meu viveiro? Gente, todo dia tem esse tipo de pergunta. Quantos peixes que eu posso colocar no meu viveiro? Eu devo colocar no meu viveiro? Quantos peixes você recomenda que eu coloque dentro do viveiro? Não é quantos peixes, é qual a capacidade de suporte do seu viveiro. Então, é você que tem que ir lá medir o tamanho do seu viveiro. Ah, o seu viveiro tem 5.000 metros quadrados? Maravilha. Qual o volume de renovação de água do teu viveiro? Teu viveiro renova 5% do volume diário, do volume total de água. Se o seu viveiro renova 10% do volume total de água, ou o seu viveiro renova 20%. E aí, de acordo com o volume de renovação de água, é que você vai identificar quantos quilos de peixe você consegue produzir dentro daquele viveiro. É isso que vai fazer com que a tua piscicultura, com que o teu viveiro seja cada vez mais produtivo. Você encontrar esse equilíbrio, esse ponto ótimo aí de máximo de quilos de peixes que podem ser produzidos dentro do viveiro, na melhor qualidade possível, no menor tempo possível, na melhor conversão alimentar possível, e aí você busca as estratégias, né, de manejo de alimentação, de qualidade de água, para te auxiliar com esse processo. Lembrando que quanto melhor for a qualidade de água ao longo de todo o ciclo de produção, ou seja, eu tenho uma água maravilhosa no início do ciclo de produção, mas aí lá no final do ciclo de produção eu começo a ter muito problema, o tempo todo a amônia está alta, o oxigênio está baixo, o nitrito está alto. Isso vai fazer com que os peixes não tenham um bom desempenho, tá? Mesmo que eu tenha espaço, né? Mesmo que eu tenha espaço. Tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer,
o crescimento do peixe, ele é dependente por espaço. Quanto maior o tamanho de espaço que eu tenho, mais rápido esse crescimento do peixe vai ser, mais rápido o desenvolvimento do peixe vai ser. Tá? Então, eu até falo assim, ó, não adianta achar que só porque o peixe é pequenininho assim, quando você compra o alevino, é porque você pode entulhar de peixe lá. Pode, a não ser que se você tiver outros viveiros para usar um viveiro como berçário, por exemplo, e fazer um escalonamento de produção, né? Então usa como berçário até eles atingirem um determinado tamanho e depois repica, né? Depois que ele atingir um tamanho, coloca para abrir espaço. Aí beleza, aí fantástico, maravilhoso, inclusive esse é o caminho para quem, principalmente para quem tem pequenas áreas. Agora, colocar o peixe, entulhar de peixe pequenininho lá dentro do viveiro, sem pensar qual é o máximo de quilos que aquele viveiro consegue suportar de produção, você está dando um tiro no pé. Você está indo na contramão da produtividade da piscicultura. E que não é isso que a gente está buscando aqui. A gente está buscando encontrar estratégias que possam fazer com que você tenha cada vez mais uma piscicultura mais produtiva. E essa é uma das oportunidades que você tem, identificar a capacidade de suporte do viveiro. Uma outra maneira que pode te ajudar a identificar a capacidade do teu viveiro é assim, ó. Safra passada eu coloquei 5.000 peixes e eu não tive problema com concentração de oxigênio, não tive problema com amônia, não tive problema com nitrito, não tive problema nenhum de qualidade de água, nem acúmulo de matéria orgânica. Beleza. Eu sei que eu posso ou manter ou aumentar a quantidade de quilos a serem produzidos dentro do viveiro. Agora, se você não faz monitoramento de parâmetros de qualidade de água, você não consegue fazer dimensionar, né, essa capacidade de suporte dessa maneira. Ou ao contrário, safra passada eu consegui produzir 5 toneladas de peixe dentro do meu viveiro. Mas chegou no finalzinho, eu já estava perdendo peixe, já estava tendo mortalidade de oxigênio, a amônia já estava alta, né? Então, você entende que, então, nessa safra eu tenho que produzir menos do que 5 toneladas de peixe. E esse menos 5 toneladas de peixe se você diminui a quantidade de peixes a serem comprados, né? Ou você engorda a mesma quantidade de peixes que você alojou na safra anterior, só que num peso menor. Essa é que é a diferença, tá? Então, eu posso ter a mesma quantidade de peixes dentro do viveiro. A diferença é que ou eu vou tirar ele com um peso maior ou menor, né? Se a capacidade de suporte não tiver sido atendida, ou eu preciso colocar uma quantidade menor de peixes, tá? Eu gosto de trazer exemplo para vocês, e eu tenho um exemplo muito, muito, muito claro aqui, que foi quando eu tenho um cliente, Jonas, que ele queria produzir 15 toneladas de peixe dentro de um viveiro dele, que a gente já tinha identificado que a capacidade de suporte do viveiro dele era de 12 toneladas. Mas ele queria produzir 15 toneladas. Então, ele bateu o pé, falou, não, eu quero produzir 12 toneladas, e foi lá e alojou 8.000 peixes. O peixe, ele era pintado, ele queria tirar esses 8.000 peixes com 1,8 kg, que era o peso que ele tinha combinado de vender para o frigorífico. Então, ele colocou 8.000 peixes dentro do viveiro só que quando esses peixes atingiram o peso de 1,5 kg, ele não conseguia mais fazer o peixe engordar. Por quê? Porque a concentração de oxigênio já estava começando a baixar, ele já estava começando a ter problema de amônia, então não conseguia alimentar muitos peixes. Fim das contas, ele teve que vender 100% desses peixes aí
com 1,5 kg, e aí ele perdeu um pouco na negociação lá com o frigorífico, porque ele tinha combinado com o frigorífico que ia entregar o peixe com 1,8 kg. O que ele podia ter feito, né? Daí ele acabou negociando e depois é que ele veio falar comigo. O que ele podia ter feito? Isso foi há bastante tempo, tá? Ele podia ter feito uma despesca parcial, né? Vendido parte desses peixes com 1,5 kg para fazer com que o restante dos peixes que sobraram atingisse 1,8 kg e daí ele negociasse o restante dos peixes por 1,8 kg. Mas ele precisava entregar o peixe para o frigorífico. Enfim, no próximo ciclo de produção, né, na próxima safra, o que foi que ele fez? Ele fez a conta, falou, opa, né, a gente já tinha feito o cálculo lá, a capacidade de suporte do meu viveiro é de 12 toneladas, não de 15 toneladas, como eu estou querendo fazer dentro do meu viveiro. Então, já que eu sei que o meu viveiro suporta 12 toneladas e que o peixe que eu quero vender precisa pesar 1,8 kg de média, o que eu tenho que fazer? Colocar menos peixe. Então, na próxima safra, o que ele fez? Ele, ao invés de colocar 8.000 quilos, 8.000 peixes, 8.000 alevinos dentro do viveiro, ele colocou 6.500 peixes dentro do viveiro, e esses 6.500 peixes atingiram os 12.000 quilos, que ele também tinha feito na safra anterior, só que com peso menor. Então, ele perdeu dinheiro na venda do peixe da safra anterior, porque ele vendeu mais leve, né? Então, ele tinha que ter vendido o peixe com 1,8 kg e ele vendeu o peixe com 1,5 kg. Mas o frigorífico falou assim, ó, eu pago, não me lembro quanto era na época, faz muito tempo isso, na época o pintado valia R$7,50, R$7,80. Hoje a gente o frigorífico compra o pintado por R$14, R$14,50, quase, né, o dobro do preço. Então, na época, acho que era R$7,80, não me recordo muito bem, R$7,80, mas se o peixe tivesse com 1,8 kg. Ele teve que vender o peixe dele com 1,5 kg. Então, ele vendeu 8.000 peixes de 1,5 kg por R$7,50, que totalizando dava as 12 toneladas, que é a capacidade de suporte do viveiro dele. E na próxima safra, ao invés de ele colocar 8.000 peixes, ele fez o quê? Colocou 6.500 alevinos. 6.500 vezes 1,8 kg, então ele conseguiu fazer as mesmas 12 toneladas, só que essas 12 toneladas com peixes de peso médio de 1,8 kg, que era exatamente o produto que o frigorífico queria comprar dele. Então, eu preciso entender qual é o produto que o meu cliente consumidor quer comprar de mim. É peixe de 1,8 kg? Opa, então eu preciso colocar um pouquinho menos de peixe aqui para fazer 12 toneladas de 1,8 kg. Foi o que o Jonas fez, e aí a gente não teve problema, né? Ele foi lá, conseguiu produzir o peixe dele no peso que ele tinha negociado com o frigorífico, que era o que o frigorífico queria comprar. O frigorífico pagou o que tinha combinado com ele, o valor do peixe de 1,8 kg, e ele continuou produzindo as mesmas 12 toneladas que ele já tinha produzido na safra anterior. A diferença foi o peso de abate do peixe. Ele entregou o peixe com o peso que o cliente dele queria comprar, né? Essa é que é a diferença. Então, quando você passa a entender a capacidade de suporte do viveiro, você passa a parar de fazer conta em quantidades de peixes. Não é mais assim, ó, ai, quantos... É claro, você precisa saber a quantidade de peixes que você precisa colocar, porque você precisa fazer negociação com o produtor de alevino. E a compra do alevino é por quantidade de peixes, né? Beleza? Mas você tem que fazer a conta ao inverso. Então, a primeira coisa, antes de eu saber quantos peixes eu preciso comprar lá no meu fornecedor de alevino, é assim: qual a capacidade de suporte do meu viveiro? Ou da minha piscicultura inteira, se eu tiver vários viveiros, né? E aí, olha aqui,
A capacidade de suporte não necessariamente, ela pode ser, mas não necessariamente é a mesma em todos os viveiros, tá? A capacidade de suporte pode ser diferente, inclusive geralmente é diferente de um viveiro para o outro. Então você vai lá, identifica a capacidade de suporte de todos os viveiros, faz a somatória. Ah, então tá, eu consigo produzir aqui dentro da minha piscicultura toda 5 toneladas de peixe. E essas 5 toneladas de peixe, eu preciso tirar peixes de 1 quilo. Vou falar 1 quilo para fazer a conta rápida, redonda aqui. Então, eu preciso comprar 5.000 alevinos. 5.000 alevinos de 1 quilo vão fazer 5 toneladas. Aí eu vou lá no meu vendedor de alevino, meu fornecedor de alevino. Oi, seu fulano. Oi, Anderson, né? Se for o Anderson, meu colega aqui. Oi, Anderson, tudo bom? Eu preciso de 5.000 peixes. E aí você fala a espécie de peixe, né? Que você quiser. E aí ele vai entregar para você os 5.000 peixes, você vai alojar ele lá dentro do seu viveiro e dentro do tempo ideal. Então, se for tilápia, os 6, 7 meses, se for o tambaqui, os 8 meses, se for o pintado, os 8 meses, 9 meses, né? Dependendo do peso de abate que você for tirar. Você vai tirar o peixe dentro do período ideal, sem ficar demorando, sem ficar tendo problemas com falta de oxigênio e aí não conseguir engordar, sem ficar tendo problema com excesso de amônia e aí não conseguir alimentar o peixe. Então, você vai ter um ciclo de produção atendendo a capacidade de suporte. Então, assim, você está buscando otimizar ao máximo, usar ao máximo todos os espacinhos de dentro do viveiro, só que não a ponto de isso causar queda de desempenho, não a ponto disso causar atraso no seu ciclo de produção. É isso que vai te ajudar a fazer com que a tua piscicultura seja mais produtiva. É esse o tipo de coisa que você precisa entender para fazer com que a sua piscicultura, o teu viveiro de piscicultura aí, seja cada vez mais produtivo, tá? E aí, se você consegue otimizar, produzir o máximo da quantidade de quilos de peixe dentro desse viveiro, a chance de você, né, sem, né, o máximo, mas dentro o máximo possível, com as melhores condições possível, a viabilidade econômica ali, né, do viveiro, você tem chances de ter aí um faturamento muito mais produtivo, muito mais próspero, muito mais otimizando mais a tua propriedade aí, a tua piscicultura, né? Então, inclusive, esses resultados aqui que eu falo para vocês de produzir, de faturar 125 mil reais por hectare, são possíveis quando você tem a capacidade, quando você entende fazer a identificação da capacidade de suporte do teu viveiro. E, gente, isso faz toda a diferença para uma piscicultura ser realmente produtiva ou não. As pisciculturas que não são produtivas, que não fazem a otimização do viveiro de produção, elas não sabem nem o que é capacidade de suporte. Então, se você ainda não sabe o que é capacidade de suporte, fica junto comigo, acompanhe esse conteúdo, não deixe de participar no evento Piscicultura Produtiva, porque a gente vai, você vai entender que esses conceitos vão fazer toda a diferença para os teus resultados, para o aumento da produtividade, do faturamento da sua piscicultura, tá? Então, até eu vi aqui a Laila falou, menos é mais, né? E o menos é mais, não é que é quanto menos peixes eu colocar, melhor. Não, é que eu preciso identificar a capacidade de suporte e respeitar esse equilíbrio da capacidade de suporte, pensando na biomassa final de peixes que eu vou tirar lá no final, na despesca, tá? Então, não esquece, eu tenho
10 mil peixes, eu quero vender 10 mil peixes. Não é assim que o frigorífico vai negociar com você. O frigorífico vai falar para você assim, ó, eu vou despescar, eu quero comprar 20 toneladas de peixe. Você tem 20 toneladas de peixe para me entregar? Ah, eu tenho. Qual o peso médio? É assim que o frigorífico faz. Eu quero peso médio de 800 gramas. Porque se não for no peso médio, ele não vai, ou ele vai remunerar menos do que ele combinou contigo, ou talvez ele não vai nem querer o teu peixe, porque o combinado não sai caro. Inclusive, olha só, tem a produção de salmão, né, quem conhece, quem já estudou sobre a cadeia produtiva dos salmonídeos, o salmão, ele é um peixe que ele é produzido, eles fazem a despesca do salmão quando ele atinge 3 quilos de peso corporal, né, no peixe vivo, e o peixe, ele não é abatido com 2,9 kg, não é abatido com 2,8 kg, não é abatido com 3,2 kg. O salmão, ele é abatido com 3 quilos. É padronizado isso. Então, o cara que produz salmão, ele precisa ter um lote muito homogêneo. Porque o cara que vai comprar o peixe dele, ele quer um peixe de 3 quilos. Porque o peixe de 3 quilos dá um melhor rendimento de filé, dá um melhor acabamento do filé, dá um melhor aproveitamento de carcaça. Se o piscicultor aqui no Brasil não parar para olhar isso, opa, eu preciso produzir um peixe com peso médio daquilo que o meu mercado consumidor está querendo, porque senão eu não vou conseguir vender. Se você pensa em vender, uma coisa é você vende para o teu vizinho, vende para o consumidor final, aí tá tudo bem. Aí o cara pode, inclusive, querer escolher, hoje eu queria comprar um peixe de 3 quilos. Um tambaqui de 3 quilos ou uma tilápia de 1,2 kg, por exemplo. E tem esse nicho, beleza. Mas, a partir do momento que você decide que você vai produzir peixe para entregar para o frigorífico, cara, você precisa entregar o peixe que o frigorífico quer. E que peixe que o frigorífico quer? O peixe que o consumidor final quer, o peixe que o consumidor vai lá no supermercado e compra. Quem que quer comprar um tambaqui de 4 quilos para levar para dentro de casa, mora só ela, o marido e o filho. Eu vou dizer que na minha casa esse peixe já não entra. E não porque eu não quero um peixe de 4 quilos, é porque não cabe na minha rotina familiar. Mas e se eu for fazer um evento, uma festa, uma peixada aí no final de semana para minha família? Aí beleza, pode ser. Caso contrário, o peixe do dia a dia, o filé de tilápia do dia a dia é o tamanho de uma porção para uma pessoa. E é nisso que nós, piscicultores, precisamos entender e nos apegar. Que a gente precisa produzir lá no viveiro o tipo de produto que vai para a mesa do consumidor final. Então, se o filé de tilápia, que tem lá 150, 200 gramas, é tirado de um peixe de 800 gramas, eu preciso produzir uma tilápia de 800 gramas. É por isso que a Cevale quer um peixe de 800 gramas. É por isso que a Copacol quer um peixe de 800 gramas. É por isso que a gente vai lá no supermercado e encontra o peixe filézinho de 200 gramas, que foi de um peixe que foi produzido lá dentro do viveiro, que tinha peso vivo de 800 gramas. São essas as coisas que a gente precisa entender. E isso está diretamente relacionado com a tua capacidade de identificar a capacidade de suporte do teu viveiro. Se você não identificar a capacidade de suporte do teu viveiro, eu sinto muito em te dizer, ao invés de ser uma oportunidade, isso vai ser um grande obstáculo na tua busca por ter uma piscicultura produtiva. Porque aí você vai o tempo todo chegar lá no final do teu ciclo de produção com
com viveiro estourando qualidade de água. E aí a conversão alimentar não vai ser boa. Se a conversão alimentar não é boa, o teu lucro vai para o ralo. Então, e isso é conceito que é teórico, é conceitual, mas é diretamente aplicável. Isso é aplicável. Soraya, o que é essa capacidade de suporte que você tanto fala? É o máximo da quantidade de quilos de peixes que eu posso produzir dentro do meu viveiro com o melhor desempenho possível, no tempo mais curto possível, com a melhor qualidade de pescado possível e com a melhor conversão alimentar possível. Isso é capacidade de suporte. É isso que vai fazer o teu viveiro ser muito produtivo, a tua piscicultura ser muito produtiva. E você, no final das contas, ó, com o bolso, ó, recheado, aumentando o faturamento da tua piscicultura. É isso que vai te ajudar. Não é ficar achando que, a temperatura da água influencia, mas a temperatura da água a gente pode driblar. A gente pode driblar. A gente pode encontrar maneiras de minimizar os problemas de temperatura da água. Agora, se você atingiu a capacidade de suporte do viveiro e ainda precisa engordar o peixe, a gente não consegue fazer muita coisa. Você começa a perder peixe, o peixe começa a morrer. Se você não tiver viveiro para despescar, você começa a perder peixe. Ou você vai vender peixe com peso abaixo do que o seu cliente quer, né? E aí é uma escolha tua. É uma opção tua de entender o que é que você quer da tua piscicultura, é que ela realmente seja produtiva? Você quer que a sua piscicultura seja produtiva? Precisa aprender sobre a capacidade de suporte. E eu já quero dizer aqui para vocês, quem não entendeu o que é sobre o capacidade de suporte, o que é a capacidade de suporte, deixa um comentário para mim lá no feed do Instagram ou do Facebook, me manda uma mensagem, que eu vou responder para vocês aqui pela rede social. Só que tem que ser pela rede social, tá, gente? Porque às vezes é a dúvida de outras pessoas e isso pode ajudar, inclusive, outras pessoas a ajudar. Tá? Vamos ver se tem perguntas aqui. Eu vi uma caixinha de perguntas. Em termos de espaço para o peixe, o sistema semi-intensivo e intensivo cresce da mesma forma que o extensivo? Em termos de espaço, sim, cresce. A diferença, justamente por isso, foi o Wollaston Clébio Luiz. Wollaston, Clébio Luiz. Eu consigo colocar aqui, né? Isso, aqui, ó. Cresce na mesma forma que no sistema extensivo? Sim. Por quê? Independente se o sistema é extensivo, semi-intensivo, ou se é sistema intensivo ou altamente intensivo, você precisa identificar a capacidade de suporte de todos eles. Então, tecnicamente, a velocidade de ganho de peso, a conversão alimentar precisa ser boa em todos os 3 ou 4 tipos de sistemas, tá? Não significa que em sistema intensivo a conversão alimentar vai ser melhor. Pode ser, se você for muito eficiente aí ou tiver subdimensionando a capacidade de suporte. Mas o importante aqui, se você entende o conceito de capacidade de suporte, você vai trabalhar na capacidade de suporte de todos, né? Então, assim, atingindo a capacidade de todos dentro do tipo de sistema que você tem e vai otimizar o teu sistema, a conversão alimentar vai ser boa, a qualidade de água vai ser boa. Então, não tem que ter essa diferença de tempo de produção e espaço para os diferentes tipos de sistema, tá? É claro que se você pensar assim do ponto de vista do sistema extensivo, por exemplo, dificilmente em sistemas extensivos a gente vê os piscicultores trabalhando com a capacidade de suporte, ou seja, produzindo o máximo que poderia dentro daquele viveiro, embora seja possível, inclusive, em sistema extensivo, tá?
Vamos ver quem mais aqui que eu tenho de pergunta. Romualdo está por aqui, o Romualdo sempre acompanhando o nosso conteúdo. Gostaria de saber sobre o sistema RAS. Marcos, aqui a gente não trata sobre sistema de recirculação, tá? Aqui é só sistemas semi-intensivos aqui em viveiro escavado. Tanque com 500 metros quadrados, coloquei 2.500 panga, 300 curimatã, tá correto? Ó, Jordane, a questão aqui no teu caso é exatamente isso. Você precisa identificar a capacidade de suporte. 500 metros quadrados, beleza, já é uma informação, mas eu não consigo dimensionar a capacidade de suporte do teu viveiro sem saber o volume de renovação de água, sem saber qual é o tipo de alimento que você fornece para os teus peixes, para saber se tem acúmulo de matéria orgânica, sem saber se você consegue manter os parâmetros de qualidade de água ao longo de todo o ciclo de produção. E quando eu estou falando sobre isso, parece que é mais difícil, parece que é mais complexo do que realmente é. E não é, gente. É tão simples que o dia que vocês colocarem em prática o conceito de capacidade de suporte dentro do viveiro de vocês, vocês vão fazer assim, ó. Cara, por que é que eu não comecei a fazer isso antes? Vai ser assim, ó, tipo abrir a mente mesmo, tá? E aí você consegue trabalhar dentro dessa capacidade de suporte. Então, Jordânia, no teu caso aqui, você tem que identificar qual o peso final dos animais que você quer tirar dentro do teu viveiro, tá? Então, pense em... Então, você tem lá 2.800 peixes, né? Somando aí panga e curimatã. Então, são 2.800 peixes. Qual é o peso final que você quer tirar esses peixes? Se for, por exemplo, com 1 quilo, né? Então, seriam 2.800 quilos de peixes sendo produzidos em 500 metros quadrados. É uma quantidade bem alta, inclusive para ser chamado de sistema intensivo. Você precisa ter um volume de renovação muito alto para conseguir produzir, por exemplo, 2.800 quilos de peixes dentro de um viveiro de 500 metros quadrados, tá? Então, esse a linha de raciocínio que você precisa ter aí, tá? Pensa no peso que você quer tirar no final. Agora, se a capacidade de suporte do teu viveiro, por exemplo, for de 500 quilos de peixe, pensando em 1 quilo de peixe por metro quadrado, né? 1 quilo de peixe por metro quadrado. Um viveiro de 500 metros quadrados, você consegue produzir 500 quilos de peixe. Ou seja, divida 500 quilos pelos seus 2.800 peixes, vai ser o tamanho do peso do peixe que você vai conseguir fazer ele chegar dentro do teu sistema. Mas, como falei, você precisa conseguir identificar qual é essa capacidade de suporte aí desse teu viveiro. Tá joia? Mais alguma dúvida aqui? Alguém perguntando? Não? Gente, maravilhoso, fantástico. Gostei muito da interação de vocês aqui. Quero aproveitar e dizer para vocês, se vocês conhecem algum piscicultor, alguém que queira começar a produzir peixe, que ainda não acompanha, que ainda não está inscrito no evento Piscicultura Produtiva que vai acontecer entre os dias 12 a 16 de julho, já chama essa pessoa, fala para essa pessoa vir participar. As lives das semanas de aquecimento, então, dessa semana e da semana que vem, não ficam gravadas. Então, é só você que está aqui participando ao vivo, é que tem a possibilidade, primeiro, de aprender sobre isso que a gente está tratando aqui, e segundo, de fazer as perguntas, que eu respondo as perguntas que vocês trouxerem aqui para mim, tá? Então, chame as pessoas, compartilhe com as pessoas para que elas também possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Tá? E eu espero vocês amanhã na live, às 19 horas, no horário de Brasília. Tchau, tchau.